Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui de novo com você. Não sei se é de manhã, eu não sei se é de tarde ou se é de noite, aonde você está me assistindo. Mas eu estou aqui com o oitavo, o antepenúltimo compromisso do cristão. São 10, estamos quase terminando. O oitavo compromisso do cristão é o compromisso de prestação de conta. Nós vimos nos anteriores, no primeiro, o amor incondicional, no segundo, honestidade, no terceiro, transparência, no quarto, nós vimos sobre a oração, a sensibilidade, nós vimos também sobre a confiabilidade e nós vimos agora, vamos ver, sobre a prestação de contas. Uma coisa que muita gente não gosta é prestar conta daquilo que faz, mas todos precisamos prestar conta uns aos outros daquilo que fazemos. A prestação de conta é uma doutrina e também um princípio e ainda uma responsabilidade para todo cristão verdadeiro. Isto é determinado pelo próprio Deus no livro de Ezequiel e ratificado por Cristo Jesus. Em Ezequiel capítulo 3, versículo 16 a 21. E em Mateus capítulo 18, versículo 12 a 20, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus o Filho, ratificou a importância da prestação de conta. Cuidado, meus irmãos, temos que prestar conta à esposa, ao esposo, aos filhos, aos pais, aos pastores, às autoridades civis, às autoridades militares. Nós vivemos em sociedade, somos um corpo e, portanto, temos que dar conta do que fazemos a todos. Lá em Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 a 21, Deus, o Pai, está dizendo que nos pôs como atalaia para avisar ao ímpio da sua impiedade e ao justo da sua injustiça. E quando não fazemos isso e a pessoa sofre as consequências do seu pecado, Deus diz ali que vai requerer de nós não termos prestado conta nesse aspecto. Muito bem. Por isso, fica aqui uma pergunta. Quem é o atalaia? Era um soldado que montava guarda em cima da torre de um muro da cidade para alertar os cidadãos da cidade dos perigos de tempestade, dos perigos de animais e principalmente de guerra. Deus avisa Ezequiel que constituiu ele por atalaia sobre seus irmãos, os judeus, para avisar dos seus pecados e do resultado de morte para aqueles que não atentassem para o aviso de Ezequiel, independentemente de serem judeus ou gentios, religiosos ou profanos. Isso está em Ezequiel capítulo 3, versículo 16 e 17. Deus avisou a Ezequiel que ia pedir contas da diligência ou da negligência na sua posição diante de Deus e dos seus compatriotas. Capítulo 3, versículo 18 a 21 do livro do profeta Ezequiel. Deus nos constituiu por atalaias diante do mundo perdido em pecados, diante dos cristãos desordeiros que vivem desordenadamente, ensinarmos e alertarmos para eles que precisam viver de acordo com a palavra de Deus. E agora, uma segunda pergunta que quero responder. Como deve ser o atalaia de hoje? Como deve
os atalaias de hoje agirem? Em primeiro lugar, Deus pedirá conta a cada um de nós pelas pessoas que podíamos ter falado de Cristo Jesus e não falamos. Não ganhamos suas almas para Cristo. Mateus, capítulo 18, e o versículo 12 ao versículo 14. Em segundo lugar, como devem ser os atalaias hoje? Como devem agir os atalaias hoje? Em segundo lugar, ao ver um irmão errado, deve primeiro orar por ele e com ele. E em caso de que ele não ouça o seu conselho, deve ser disciplinado, levando ao conhecimento do ministério da igreja representado pelo pastor. Mateus capítulo 18, versículo 15 a 17. Terceiro lugar, como atalaia de hoje, temos uma grande responsabilidade. Mateus capítulo 18, versículo 18 a 20, de salvar a humanidade, levando a mensagem de salvação através do sacrifício de Cristo Jesus. Finalmente, temos que prestar conta das boas ou das más obras na obra do Senhor. Vou repetir, temos que prestar conta das boas ou das más obras daquilo que fazemos na obra e pela obra do Senhor Jesus. Portanto, ninguém se engane, Deus nos deu uma grande responsabilidade, a responsabilidade de ganhar o mundo, as almas do mundo para Cristo. E se não cumprirmos, um dia prestaremos conta a Ele lá no tribunal de Cristo. Que Deus, o Pai, em Cristo Jesus, tenha misericórdia de nós, que possamos ver uma vida de prestação de conta uns para com os outros e para com Deus pelas almas que perecem.